Olá, bom dia. Nós voltamos aqui com a nossa aula de história e hoje nós vamos estudar sobre o segundo reinado. Olha lá, no primeiro reinado a gente estudou sobre Dom Pedro, né? A vinda da família real aqui para o Brasil, a abdicação de Dom Pedro. A gente estudou também sobre algumas revoltas que aconteceu quando Dom Pedro I foi embora para Portugal, né? Para assumir lá o reinado de Portugal. E agora a gente vai estudar sobre o segundo reinado. Então a gente vai estudar agora sobre a vida, sobre como foi o reinado de Dom Pedro II, certo? Que é o filho. Lembra lá o filho que foi dado o golpe da maioridade, quando Dom Pedro viajou lá para Portugal para assumir o trono de Portugal, ele deixou o filho dele com apenas 5 anos. E aí, quando ele tinha 14 anos, criaram uma lei da maioridade. E aí, Dom Pedro II assumiu o controle, né? E ele começou a governar o Brasil. Então, vamos lá para a leitura que está aqui na página 406, tá bom? Essa aqui é a figura de Dom Pedro II e a gente vai estudar um pouco agora sobre a vida dele, tá? Então tem assim: o último imperador do Brasil foi Dom Pedro II, que governou de 1840 a 1889. O período chamado de Segundo Reinado. O governo de Dom Pedro II contrariou os interesses de muitos progressistas, com o argumento de que impediria a fragmentação das províncias, voltou a centralizar o poder e assim o poder moderador foi fortalecido para diminuir a autonomia das províncias. Do ponto de vista econômico, o segundo reinado foi caracterizado pelo sucesso da produção e a exportação do café. E do ponto de vista social, pelo processo de transição da mão de obra escrava para assalariado dos imigrantes. Foi essa época que ocorreu a grande expansão da lavoura cafeeira, principalmente nas províncias do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. O café tornou-se o principal produto econômico brasileiro e liderou as exportações, e seus lucros possibilitaram o grande acúmulo de capital pelos produtores e exportadores. Foi também durante o governo de Dom Pedro II que ocorreu uma importante revolta em Pernambuco, em 1848, que foi a Revolução Praieira. O levante começou com a elite e conquistou apoio popular. Os revoltosos reivindicavam igualdade social e empregos, extinção do poder moderador, voto livre e universal e liberdade de expressão para a imprensa. A luta durou até 1850 e foi duramente reprimida. Então, olha lá, na época de Dom Pedro II, a grande maioria da mão de obra ela deixou de ser escrava e passou a ser assalariada, certo? Nesse mesmo período da história, alguns escravos foram livres, tá bom? Não eram todos. E aí, como com os escravos livres, eles teriam que pagar. E aí trouxeram imigrantes, né? Pessoas de outros países e começaram a pagar salários muito baixos, mas eram pagos salários. E essas pessoas foram trazidas para trabalhar na lavoura do café, porque o café se tornou o principal produto de exportação do Brasil e ele passou a valer muito. Antes era o pau-brasil, lembra? Mas aí já foi caindo no gosto o pau-brasil e aí surgiu o café. A terra aqui, né, as terras brasileiras eram terras boas para se plantar. Então, o Brasil começou a produzir bastante café e exportar o café. E essa se tornou a principal atividade econômica. Foi um sucesso durante o governo de Dom Pedro II.
ele também acabou enxugando muito e trazendo as províncias sobre o domínio total do governo, né? Ainda continuava sobre domínio dele, mas a parte da economia melhorou bastante. Então, no governo de Dom Pedro II teve muitas melhorias e muitas pioras também. E aí a gente vai ver mais sobre isso nas próximas aulas, né? A gente vai ver como foi que aconteceu tudo isso, né? Como foi o desfecho de toda essa história aqui no Brasil, né? A gente vai ver como foi a produção do café, o que foi que aconteceu. Então a gente ainda tem muita coisa para ver aí pela frente sobre a história do Brasil. A gente tem muita coisa para conhecer, tá? Então vamos para a atividade que está aqui na página 407. Você vai fazer essa atividade aqui na página 407, que tem na primeira questão assim: explique o que foi a Revolução Praieira. Aqui no texto a gente leu o que foi essa revolução, você vai escrever aqui na primeira questão. A segunda questão diz assim: que atividade econômica passou a ser mais importante no início do segundo reinado no Brasil, e justifique sua resposta. A gente já viu qual foi esse produto, né, que teve tanta importância. Aí você vai e escreve aqui. E na terceira questão, é uma questãozinha de brincando, tá bom? E tem complete o diagrama de palavras com a resposta das questões. Então, você vai completar aqui essa cruzadinha de acordo com as pistas aqui. Aí na 1 tem: qual era o nome do poder exercido pelo imperador que concedia a ele o direito de vetar qualquer lei e no qual não concordasse. Então, esse poder, ele era dominador, moderador, dominante. Como era esse poder? Aqui no texto fala sobre isso. Na 2, que província se destacou como principal produtora de café durante o segundo reinado? Então, qual foi a província, né, que se destacou, que tinha maior produção de café? Em qual província aconteceu a Revolução Praieira? E 4. Qual era o principal produto da economia brasileira durante o segundo reinado? 5. Que tipo de trabalho passou a ser exercido pelos imigrantes europeus a partir do segundo reinado? E qual foi o principal impacto político das medidas de Dom Pedro II em relação às províncias? Então, você vai completar aqui essa cruzadinha com as respostas aqui dessas 6 questõezinhas, tá bom? Você responde lá, completa a cruzadinha. E é isso, a nossa atividade de hoje vai ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.